Alô, pessoal lindo. Vamos fazer mais um vídeo sobre matéria para o Exame Nacional de Português. A matéria de hoje é o maluco que falava com os peixinhos. Portanto, como sempre, vamos começar por fazer uma contextualização histórico-literária. Portanto, esta história vai ser escrita no século XVII. E no século XVII, o que é que estava a acontecer? Estavam a haver grandes crises a nível europeu e também nas terras colonizadas, que tem mesmo a ver com isto, a história. Neste momento, no Brasil, estava a haver uma grande exploração dos índios. Eles estavam a ser vítimas de uma ganância extrema por parte dos colonos. E aqui temos vários objetivos de eloquência neste sermão. Temos a docere, delectare e movere. E vamos ver agora individualmente o que é que cada um destes significa. Portanto, vamos começar por analisar o que era o docere. Docere era ensinar, educar, com base em citações bíblicas de autores da Igreja ou de obras clássicas. Ok, portanto agora temos delectar, que significa agradar. Tem uma função estética concretizada através de um discurso rico em recursos expressivos. E depois temos aqui o movere, que significa persuadir. Tinha uma função crítica e moralizadora, baseada numa argumentação bem construída, recorrendo a argumentos de autoridade e um discurso apelativo. Agora vamos aqui falar sobre a intenção persuasiva e a exemplaridade do Sermão de Santo António. Atenção, o sermão não foi escrito por Santo António, ok? Foi Padre António Vieira que escreveu a obra. Vamos ter isto aqui em mente. Nesta obra, o Padre António Vieira vai censurar aqui o comportamento dos colonos relativamente aos índios no Maranhão e vai defender os seus direitos. Vai então ter aqui uma intenção persuasiva, porque vai tentar fazer com que o seu público mude de comportamento, ou seja, deixassem de colonizar os índios e que lhes dessem as liberdades que eles mereciam. Depois temos aqui uma crítica social feita através da alegoria. E o que é aqui a alegoria? Basicamente é representar uma realidade abstrata através de uma realidade concreta. Pronto, e esta vai ser feita recorrendo aqui ao Santo António, que face à revolta dos habitantes de Arimino, que não queriam ver os seus pecados expostos, ele vai optar por pregar aos peixes, e os peixes vão então ouvi-lo. Agora vamos passar à linguagem, estilo e estrutura da obra. Portanto, aqui na visão global do sermão e a estrutura argumentativa, começamos pelo exórdio, que é o capítulo número 1. E o que é aqui o exórdio? Ele tem o conteúdo temático, ou seja, tem o conceito predicável, que é o vós sois o sal da terra, que é o vós estis sal terrae, acho que toda a gente já ouviu falar aqui nesta frase. Temos a exploração do tema através da metáfora do sal, e temos o elogio aqui a Santo António como modelo a seguir. E também temos a invocação da Virgem Maria. Depois temos aqui a exposição e a confirmação. No capítulo 2 vamos aqui ter os louvores aos peixes em geral, que é uma exposição. No capítulo 3 temos os louvores aos peixes em particular, que já é uma confirmação. Vamos ter o peixe de Tobias, vamos ter a rémora, o torpedo e o quatro olhos. Depois, no capítulo 4 vamos ter a repreensão aos peixes em geral, que aqui é uma exposição. E depois, no capítulo 5, vamos ter as repreensões aos peixes em particular, onde vamos falar dos roncadores, dos pregadores, dos voadores e do polvo. E depois temos aqui a peroração, que é a conclusão, no capítulo 6, e temos aqui qual é o conteúdo temático presente. Temos o apelo aos ouvintes numa última advertência aos peixes, porque ele não estava a falar com os humanos, estava a falar para os peixes. Temos o relato do próprio Santo António como pecador, e temos aqui o hino de louvor a Deus. Portanto, vamos agora explorar os capítulos um por um, mais detalhadamente. Portanto, aqui no capítulo 1 vamos ter o exórdio. O exórdio é o que nos vai explicitar o plano a desenvolver ao longo desta obra, as ideias a defender a partir do conceito predicável, do qual nós já falámos, que é o vós estis sal terrae. Isto é basicamente a tese do sermão, ok? O sal funciona aqui como uma metáfora para representar os pregadores e a terra serve aqui para representar como uma metáfora os ouvintes. Neste caso, o sal impede que os alimentos se estraguem e, supostamente, os pregadores impedem a corrupção. Não impedem, não. Portanto, vamos só fazer aqui uma análise. O sal que salga evita a corrupção. O sal que não salga, ok, que não salga, é inútil e é desprezado. Okay? E depois, o pregador é como o sal. Se a palavra não chega aos ouvintes e não produz os seus frutos, é porque algo aqui não está certo. Mas a terra está corrupta. De
quem é que é a culpa? Ora, pois, das duas uma. Ou o pregador não prega convenientemente a palavra de Deus, ou a terra não ouve a palavra do pregador. Aqui temos a explicação das duas causas para o sal não salgar. Neste caso, os pregadores não pregam de forma correta porque ou não pregam a verdadeira doutrina, ou dizem uma coisa e fazem a outra, ou então pregam-se a si mesmos e não pregam a Cristo. E depois temos aqui a terra que não se deixa salgar. Portanto, os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina, ouvem-na e não a querem. Ou então, querem imitar os seus pregadores e fazem, em vez de fazerem o que eles dizem, fazem o que eles fazem. Aquele ditado, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. E aqui também temos outra opção que é os ouvintes servem os seus apetites e estão-se a cagar para a doutrina. Agora, capítulo 12. Louvores em geral. Ele aqui vai basicamente falar das virtudes dos peixes. E que virtudes são estas? Eles ouvem e não falam, que é mesmo isto que uma pessoa quer, só quer ouvir e caladinho. Portanto, temos aqui nesta lista obediência, ok? Temos aqui o respeito e a devoção a ouvirem a palavra de Deus, que os ouvintes, os homens, não têm. Temos o afastamento relativamente aos homens e temos aqui a sua verticalidade, porque estes animais, os peixes, não se domesticam nem se deixam de domesticar, ok? E depois temos aqui os defeitos dos homens. Temos aqui o excessivo deslumbramento face à adulação, ou seja, ao elogio e todas as coisas boas que uma pessoa gosta de ouvir. Temos a sua presunção, ou seja, a sua vaidade, o seu orgulho, a violência, a sua crueldade irracional e também o exibicionismo e a vaidade, porque eles eram todos muito vaidosos. Capítulo 3, ano de 3, louvores em particular. Portanto, vamos começar pelo peixe de Tobias. Peixe de Tobias. O seu fel curava a cegueira e o seu coração afugentava os demónios, ok? E aqui temos uma analogia com Santo António e a sua simbologia, claro, porque ele comparava-se a quase todos os peixes. Basicamente, este peixe parecia o retrato marítimo de Santo António e também porque Santo António procurava aqui expulsar os demónios dos homens e curá-los. Portanto, temos aqui a correlação. Depois temos a Rêmora, ela basicamente conseguia encaminhar os homens para fugirem dos seus pecados. Ela tem uma ventosa na cabeça que consegue dirigir as naus para onde ela quiser e também é muito pequenina, mas tem muita força, porque ela consegue imobilizar o leme, ou seja, o leme não mexe. Estão a perceber? Por isso é que ela, pecados, não vais para aí. E como é óbvio, o nosso querido Santo António voltou a comparar-se porque ele também queria travar o mal e também queria levar para o bom caminho estes homens. Depois temos o torpedo, e o torpedo basicamente chama estes homens à razão, ok? Ele é como se fosse a palavra de Deus. Isto porque este peixinho, ele era capaz de distribuir uma descarga elétrica e fazer tremer. Estão a ver se alguém o tentasse caçar. Imaginemos que ele estava a ser pescado, se ele fosse pescado ele começava a tremer e o homem tinha que largar a cana, estão a ver? Ou seja, não conseguia cometer ali aquele... E mais uma vez temos aqui uma analogia com o nosso querido Santo António. Primeira é porque na Terra também os homens recolhem aquilo que não lhes pertence a eles, ou seja, ganância. Aqui Santo António também conseguiu fazer com que 22 homens desonestos confessassem as cenas que tinham feito mal e ficaram tipo, oh meu Deus, curados. Porém, também há pescadores que não sentem estas descargas elétricas e também há homens que se estão a cagar e vão continuar a fazer aquilo que eles querem, mesmo que estejam a pecar ou não. By the way, é a descarga elétrica que é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que os faz chegar à conclusão que estão a fazer cagada. E agora temos o quatro olhos. E o quatro olhos não é nada mais, nada menos do que um peixe que tem os olhos bem esquisitos. E ele consegue ver tanto para cima, tanto para baixo. Isto simboliza o quê? Que os homens têm que ter consciência que apesar de haver o céu, a possibilidade de irem para o céu, há sempre o inferno. Ou seja, se pecarem, é de elevador lá para baixo. Tipo, acabou. Este menino não tem nenhuma analogia com Santo António por obra e graça do Espírito Santo. Bem, e já não cabe neste vídeo, mas vem aí outro que vai falar sobre as repreensões em geral no capítulo 4. Beijinhos!